Olá, passando por aqui hoje, nesse meu videozinho, para falar sobre uma recomendação, que é um documentário que se chama O Encontro com Lacan. Quem me segue por aqui, já assistiu meus vídeos, sabe que eu sou professora universitária de uma universidade privada aqui do Rio de Janeiro. E eu hoje passei na minha turma de técnicas psicanalíticas esse documentário. Eu já tinha assistido esse documentário outras vezes, em outros momentos, mas como todos os textos da psicanálise, eles são sempre textos que você pode ler, reler, que tem sempre algo novo ali, tem sempre uma outra coisa que aparece, que a gente pode jurar que já tinha entendido, que já tinha visto, que já tinha se dado conta, e aí a gente diz, nossa, caramba, tem ainda algo novo aqui. Bom, e assim não é diferente com esse documentário do Lacan. Eu achei ele super interessante porque ele é um documentário pautado nas entrevistas com alguns pacientes do Lacan. Então não é o Lacan falando da clínica dele, são os pacientes que viveram essa clínica dizendo como era fazer análise com Lacan. E eu acho isso brilhante, porque talvez se fosse ele próprio falando, a gente poderia pensar, não sei, acho que ele está inventando, né? Acho que não foi bem assim. Mas quando é algo, né, de uma experiência de um paciente contando e de vários pacientes contando e contando a mesma coisa, fica um pouco difícil da gente não acreditar, né? Pois bem, além disso, o que me chamou muito a atenção nesse documentário é de como a gente consegue se aproximar e entender o que era o Lacan e o que ele faz, o resgate tão importante que o Lacan faz da psicanálise. Isso é tratado no documentário, além de tantas outras coisas, e eu vou com certeza fazer mais vídeos aqui sobre esse documentário, porque assim, tá borbulhando, né, pra mim. Mas eu queria falar hoje, nesse vídeo, sobre o resgate que o Lacan faz da psicanálise. Vocês já devem saber que existiu, né, a IPA. Existe a IPA. Escolas filiadas à IPA até hoje. E a IPA, ela é uma associação criada por Freud, né? E quando o Lacan, ele surge, ele não conheceu Freud, né? Ele leu Freud, assim como nós, e ele vai estudar na IPA para fazer a formação dele de psicanalista, porque afinal de contas o Lacan, ele era psiquiatra. E quando ele chega lá, ele fica muito incomodado em perceber que Freud estava sendo pouco lido e estava sendo também, em alguma medida, na visão do Lacan, distorcido. Por quê? Porque a IPA, ela vai trazer algumas padronizações sobre tempo de sessão, sobre pagamento, né, sobre a própria formação, né? As escolas filiadas à IPA têm uma ideia de tempo, né, de quantas aulas você precisa assistir. Existe uma formalidade que as escolas do Lacan não têm. A gente não tem tempo para se formar, a gente fica nas escolas, né? A gente vai ali estudando, e a gente não recebe certificado, a gente não recebe nada, né? A gente está ali como analista em formação. Pois bem, e isso não é o Lacan que constrói, isso está no texto do Freud, Recomendações aos Médicos, Início do Tratamento, onde Freud, pelo próprio título, ele fala recomendações. E ele vai dizer, né, assim, é um dito, não é eu interpretei. Não, ele está lá dizendo, não existem regras na psicanálise. A única regra da psicanálise é a associação livre. E olha que curioso, a própria palavra fala de liberdade, fala de livre, ou seja, as sessões de psicanálise, elas não são sessões conduzidas, elas não são sessões que o profissional vai eleger o que vai ser trabalhado,
tratado naquela sessão. Porque a associação é livre. O paciente leva o que ele quiser para a análise dele. Isso é tão curioso, né? E aí esse documentário mostra toda essa liberdade do Lacan atendendo os pacientes, o jeito que ele tratava as sessões, os pagamentos, a sala de espera. Assistam, é uma delícia. Mas eu volto aqui para falar um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Combinado? Até a próxima. Tchau, tchau.